Amazon On. O nosso primeiro painel. E o tema é Energia e Conectividade, soluções sustentáveis para redes e data centers. Nesse momento, eu gostaria de convidar ao palco o keynote speaker para ouvirmos um pouco sobre a fala dele a respeito do nosso primeiro painel. Então, por favor, vamos receber com aplausos Andrei Oliveira. Andrei Oliveira atualmente é diretor técnico na Huawei do Brasil, liderando o desenvolvimento das soluções técnicas aplicadas à energia solar e armazenamento. Além da atuação no desenvolvimento de estudos de mercado e regulatório, ele possui mais de 22 anos de atuação em projetos. Desses, 14 anos com eficiência energética e energia solar, passando por empresas nacionais e internacionais. Andrei, gostaríamos de ouvir você. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço a todos aí pelo convite. Vou falar um pouquinho da Huawei, tá? Para quem não conhece a Huawei, tá? Ela é uma líder global em infraestrutura de tecnologia, informação e comunicação, tá? Então, a Huawei já vem no Brasil atuando já no mercado desde a primeira antena que foi instalado até a conectividade nova agora de 5G. Só para vocês terem uma ideia, dos 207 mil colaboradores, mais de 55% são focados em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, quando a gente fala de inovação, a Huawei, de fato, é uma das pioneiras do mundo. Tá? Outro dado importante é quanto que a Huawei investe. Tá? Mais de 140 bilhões de dólares foram investidos nos últimos 10 anos na área de pesquisa e desenvolvimento. Mas, vou falar um pouco da Digital Power, que é um pouco sobre esse evento. Tá? A gente tem 3 linhas de grandes produtos. Um deles, a gente fornece equipamentos para a área de energia limpa, energia renovável. Tá? Temos mais de 5,6 gigawatts de projetos instalados no Brasil. Tá? Adicionalmente, a Huawei foi uma das pioneiras, junto ao Inmetro, na inclusão de sistemas de segurança para usinas fotovoltaicas. Tá? Quando a gente fala de proteção contra arco, a Huawei foi uma das que ajudou o Inmetro a regular esse setor. Por exemplo, nas nossas casas, se você tiver solar, você precisa, de fato, ter um sistema de identificação de arco. Se você não tiver, pode ser que pegue fogo ou alguma coisa do tipo. Então, hoje, o Inmetro já exige isso para pequenas instalações. Tá? Outro ponto importante é a questão de data center, já vou falar um pouquinho, e sistemas de armazenamento. São os 3 grandes produtos que hoje a gente acredita que vai ser mais importante aqui para o evento. Bom, quando a gente fala de data center é um dos maiores consumidores de energia do país. Tá? Por quê? Porque todo mundo hoje tem celular. Né? Eu estou aqui com o meu no bolso, todo mundo está com um no bolso, ou acessando. Então, a todo momento, a gente precisa de conectividade. Só que, para isso funcionar, a gente precisa de energia também. Tá? Então, tem 2 grandes pontos importantes aqui. Primeiro, de que fonte de energia que o data center consome essa energia. Então, provavelmente, que seja de fontes limpas. E segundo ponto, ele precisa ser eficiente. Então, historicamente, a Huawei já trabalha com a redução do consumo desses equipamentos, ou seja, eu preciso de gerar mais bytes e consumir menos energia. E diretamente consumir menos carbono, tá? Por conta dessa energia que você acaba consumindo de algumas fontes. Outro ponto importante quando a gente fala de estabilidade de negócio, quando a gente entra no mercado, por exemplo, depois de instalado data center, solar e o que for, você precisa manter isso durante alguns anos. Precisa fazer uma manutenção. Tá? O que acontece muito nesse mercado é que uma empresa entra no mercado, quando está aquecido, depois de 2 anos simplesmente sai do mercado. E isso aconteceu com vários players nesse setor de energias renováveis. Tá? E a Huawei está aqui há 26 anos. Tá? Então, o risco
de você fazer um investimento, no caso para investidores, e depois você tiver que operar e ter manutenção, é baixíssimo. Por quê? Porque relativamente é uma empresa estável, tá? E estável principalmente no país. Então, esse é um fator importantíssimo para que depois que a gente desenvolver conectividade, a gente conseguir gerar energia, isso precisa ser mantido. Tá? Um dos desafios também é manter. E para manter, você precisa de grandes parceiros como a Huawei. Vou falar um pouco aqui de alguns casos de sucesso. Tá? Vamos lá. O maior projeto off-grid do mundo são com equipamentos Huawei. Tá? Tanto equipamentos de energia solar, quanto sistema de armazenamento. Então, é um projeto de 400 megawatts e 1,3 gigawatt-hora de sistema de armazenamento. Para quem acha que é um desafio ter solar e bateria, esse foi o maior case que tem no mundo, sem ter uma geração diesel com apoio. Tá? Essa é a maior prova de que somente energia renovável e sistema de armazenamento é possível você atender uma região onde passa mais de 1 milhão de turistas, tá? E consegue atender aqui uma região também que é muito parecida com a Amazônia, que tem uma grande particularidade. Qual é? Alta temperatura e alta umidade. Esses dois pontos, e no caso lá, alta salinidade adicionalmente, é um dos pontos de dificuldade para a implementação de projetos na região amazônica. Exatamente porque, quando você tem alta temperatura e alta umidade, os equipamentos têm uma grande degradação ou simplesmente não suportam. Então, esse também é um grande case que a gente tem, que prova que há soluções sustentáveis para atender a região amazônica. Temos também já um projeto na região amazônica, na região do Peru. Tá? É um projeto de 2,5 megawatts, com 2 megawatt-hora de sistema de armazenamento para atender 20 mil habitantes. Ou seja, já é um projeto em operação, tá? Que é um projeto de grande sucesso. Quem quiser conhecer, a gente pode agendar uma visita no local para tirar dúvidas sobre as particularidades do projeto. Portanto, quando a gente fala de risco de negócio, tá? Pensamos em Huawei por conta da estabilidade da empresa. Quando a gente fala de equipamentos que suportam alta temperatura e alta umidade, né, ambientes severos, como é o caso que nós temos aqui, pensamos em Huawei. Tá? Acho que esse é o recado que eu queria dar. Nesse caso aqui, a gente consegue reduzir, nesse projeto do Peru, 52% do consumo de diesel, ou seja, era mais ou menos 1 tonelada de combustível por ano, ou por dia, tá? Que prova que a gente consegue atender esse mercado. Queria agradecer a todos pelo evento, tá? E, bom, aproveitem. Obrigado. Muito obrigada. Agora eu quero convidar aqui ao palco para mediar o painel Márcio Lino, sócio-diretor da CL Consultoria. Vamos recebê-lo com aplausos. Márcio Lino é sócio-diretor da CL Consultoria Executivo, atuando há mais de 25 anos para o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, se tornando uma das principais referências atuais em ESG no setor privado. E para compor esse painel, convidamos também Tiago Barral, secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Tomás Fux, da Datorá Instituto Escola Conectada, e Rony César Campos Peixoto, secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás. Bom painel a todos. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Moisés Moreira pelo convite desse evento, que já é um grande case de sucesso. Em nome dele, agradecer também todas as autoridades aqui presentes. Vou agradecer os nossos panelistas. Nós vamos ter 1 hora de debate, e acho que vai ser um debate bem interessante, porque a gente não consegue falar de conectividade sem falar em energia. Eu diria que os dois itens estão
completamente interligados, né? Se a gente fala em conectividade, acesso à internet, isso, na verdade, é energia transformada numa aplicação, que depois vai ser um habilitador para diversas outras questões, né? E sabemos que a conectividade ela é exponencial. Cada vez mais usamos no nosso dia a dia como pessoas, as empresas o utilizam para fazer negócios, governos para serviços digitais ao cidadão. Então, o mundo, hoje, ele não consegue viver sem essa conectividade. E esse crescimento exponencial, ele segue, né, também com o crescimento do consumo de energia, né, elétrica para prover essa conectividade. E essa que é a grande dicotomia, né? A gente sabe que tem um grande desafio de dobrar, triplicar o consumo de dados ano após ano, isso acontece de uma forma exponencial, e esse consumo energético não pode seguir na mesma toada, nesse mesmo sentido. E aí nós vamos para conceitos como a eficiência energética, né, para ajudar nessa transição. Por que isso é importante? Acho que o Moisés colocou muito bem que estamos vendo um momento particular e singular aqui no Brasil e no mundo, né, com efeitos de mudanças climáticas. Estamos vendo os efeitos das queimadas, né, estamos vendo os gases de efeito de estufa na prática, né, aquilo que se anunciava que daqui a 30 anos poderia chegar, estamos vendo na prática, no dia a dia. E o consumo de energia, ele é diretamente relacionado a essas emissões, dependendo da fonte e da sua origem. Então, nós podemos ter como a energia produzida a partir de combustíveis fósseis, né, que vai gerar um maior número de emissões, tem um maior fator de emissão, ou energias trazidas de tecnologias limpas, como foi apresentado agora pela Raul nas colocações. E essa transição, então, ela é o grande desafio do setor de comunicações, o grande desafio dos países, e é um dos temas aqui do nosso debate. O Brasil está em uma certa vantagem com relação ao mundo, como já foi colocado pelo Tiago na sua exposição inicial, que nós temos uma bacia hidrográfica favorável, nós temos assim uma grande favorabilidade à produção de energia limpa. Mas não podemos afastar também que em períodos como de seca, como estamos vivendo atualmente, né, nós começamos a usar e ativar novamente as termoelétricas, e nós temos então uma diferente fator de emissão, temos uma diferente carga, né, de emissões na atmosfera. Então eu vou começar dirigindo uma pergunta para o Tiago, né? Tiago Barral é secretário de Planejamento e Transição Energética do Ministério de Minas e Energias desde fevereiro de 2023, funcionário de carreira da Empresa de Pesquisas Energéticas, ingressou na EPE em 2007 como analista e ocupou cargos como presidente, superintendente de projetos de geração e diretor de estudos econômicos, energéticos e ambientais. Como presidente da EPE, teve assento no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e no Conselho Nacional de Política Energética. Também tem atuado como um dos pontos focais do Brasil junto à Agência Internacional de Energia, a Clean Energy Ministerial in Mission Innovation, e tem apoiado a cooperação com outros países na área de energia. Barral é formado em Engenharia Civil, mestre em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela COP-UFRJ e pós-graduado em Administração Pública pela FGV. Tiago, você trouxe na sua exposição inicial exatamente o contexto de políticas públicas do Ministério com relação à transição energética, com relação à política nacional, né, sobre o tema. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Como o Brasil está lidando com a transição energética? Que soluções temos, né, para uma economia de baixo carbono, né, e como isso pode se correlacionar com a crescente demanda de conectividade, seja na indústria, seja realmente no cidadão, nas suas casas, nas suas residências, por favor. Tiago. Obrigado, Márcio. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Eu acho que um ponto de partida fundamental é destacar que hoje, quando a gente olha toda a energia consumida no Brasil, 20%, grosso modo, se dá na forma de energia elétrica. 80% se dá na forma de consumo de combustíveis, né? Nos automóveis, nas caldeiras das indústrias e assim por diante. E a transição energética, ela passa por um processo ela envolve um processo de eletrificação dessa economia. A apresentação que foi feita deu alguns exemplos de como essa eletrificação acontece. E só para dar alguns números, né? Eu falei de 20% atualmente. Quando a gente olha os cenários de alcance da neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2050, a gente vê que o setor elétrico, o consumo de energia, a participação da eletricidade nesses cenários deve saltar de 20% para mais de 40%, em alguns casos a 50%.
Um dos exemplos do que leva a essa eletrificação foi citada na apresentação, o maior consumo e uso de dados, né, os data centers. Hoje de manhã a gente publicou uma atualização dos nossos dados sobre a demanda por energia para data centers no Brasil. O Ministério de Minas e Energia é porta de entrada para os pedidos de conexão desses empreendimentos no sistema elétrico brasileiro. A gente já vinha num crescimento impressionante e em abril a gente publicou que a gente já contabilizava 2,5 gigawatts de pedidos de conexão de data centers lá no Ministério de Minas e Energia ao longo desse ano. E de abril para cá, esse número cresceu 3,6 vezes, ou seja, no intervalo de 4, 5 meses, a gente está hoje contabilizando 9 gigawatts de pedidos de conexão só para data centers no Brasil. Ou seja, esse é uma evidência muito clara de uma dessas transformações pelas quais o setor de energia vem passando. Mas não só isso vai impulsionar a necessidade por eletricidade. O aumento da renda, por si só, leva a um aumento do consumo de energia elétrica, né? E a gente estima que esse consumo de energia elétrica, a oferta e o consumo de energia elétrica, até 2050, no mínimo, no Brasil, no mínimo, terá que triplicar. Então, essa é uma espinha dorsal do processo de transição energética. E o Brasil tem uma característica fenomenal. Como eu disse na abertura, em 2022, 90% da energia elétrica que nós consumimos no Brasil veio de fontes renováveis. 60% das hidrelétricas, 30% das eólicas, solares e da bioeletricidade. Então, o nosso desafio é como é que a gente aumenta rapidamente a oferta de energia para dar sustentação a essas novas demandas, sem perder essa marca da nossa matriz, que são as energias renováveis. Para isso, nós temos, em âmbito nacional, colocado e implementado uma política de planejamento e investimentos mais acelerados na infraestrutura de transmissão. Por que ela é tão importante? Porque ela permite conectar os projetos de energia renovável que temos, sobretudo na região Nordeste, mas não apenas. E para isso, nesses últimos 1 ano e 9 meses, nós fizemos 3 leilões, na próxima semana temos mais um, que vão somar, só nesses dois anos, 60 bilhões de reais contratados em novas infraestruturas de transmissão, sobretudo para a integração das fontes renováveis. A gente está estamos basicamente dobrando o ritmo de investimentos em relação aos anos anteriores, e isso dá o sinal para lá, 2028, 2029, 2030, para quem está investindo em energia renovável, esse é o fator mais importante para a redução do risco e do custo dos projetos de energia renovável. Então, esse é um aspecto. Mas também a gente precisa de uma infraestrutura de rede em nível local, que a gente chama da distribuição. E para isso, o ministro Alexandre Silveira capitaneou um novo decreto, que foi publicado esse ano, que estabelece compromissos, regras e exigências mais severas de qualidade do serviço prestado e, entre outros aspectos, de maior responsabilidade e capacidade de prestar o serviço de qualidade, mesmo diante do aumento de eventos climáticos severos. Então, isso também foi um passo importantíssimo que dá o sinal. Só para fechar, Márcio, que eu acho que também é importante, né, a gente falar que no nível regional, a gente está em Manaus, e há um conjunto de políticas e programas do Ministério voltados para esse território. Um deles foi a retomada do programa Luz para Todos, um programa que em 20 anos alcançou mais de 17 milhões de pessoas que não tinham acesso à energia elétrica. E nós estamos ali, vamos dizer assim, no last mile, aquela reta final de incluir mais 500 mil famílias, e só esse ano, o orçamento do Luz para Todos, 2,5 bilhões
para alcançar essas populações. Outro programa que foi lançado ano passado em Parintins pelo presidente Lula foi o programa Energias na Amazônia, que está mirando nos cerca de 160, 180 sistemas isolados, que são aquelas localidades onde você já tem suprimento de energia, mas não está interligado ao sistema nacional. Esses sistemas, hoje, têm uma enorme dependência da geração a diesel, muitas vezes com baixa eficiência, com muitas perdas, e esse programa ele vem estabelecendo metas e instrumentos de financiamento e investimento para a gente fazer a hibridização, que é o quê? Trazer energia renovável combinada com armazenamento, para que a gente possa gradualmente reduzir a dependência do diesel, simplificando um pouco da logística de suprimento energético, trazendo mais eficiência, reduzindo emissões e reduzindo o custo, ao mesmo tempo que traz melhor qualidade do serviço. Então, esses são só alguns exemplos dos programas e políticas que nós temos implementado, e eu acho que pegando o gancho aqui com o evento, né, mais uma vez, conectividade de qualidade depende de energia elétrica de qualidade. Eu acho que essa conexão, essa transversalidade tem ficado cada vez mais evidente. Obrigado, Thiago. Acho que vou voltar nessa questão regional um pouco mais à frente, mas agora eu queria fazer uma pergunta para Tomás Fux. Tomás, ele atua no mercado de telecomunicações desde 1996, como sócio e um dos fundadores do Grupo da Torá, primeira empresa na América Latina a trabalhar com tecnologia de voz sobre IP, ou VoIP, primeira operadora móvel virtual autorizada do país. Formado em administração de empresas, com especialização no programa OPM, Online President Management Program, de Harvard Business School. Atualmente, ele é CEO do Grupo da Torá, composto pela da Torá Telecom e Arquia, além de presidente do Conselho de Administração da Telcomp, associação que representa mais de 50 operadores de telecomunicações brasileiras, e presidente do Conselho da ONG Escola Conectada, que hoje conecta mais de 600 escolas públicas e 250 mil alunos com internet gratuitamente. Tomás, olhando pela perspectiva de uma prestadora de serviço e do setor privado, né, que fornece essa conectividade para o mercado, né, como é que uma prestadora de serviço aborda essa crescente demanda de dados, essa crescente demanda de conectividade frente ao desafio da transição energética? Como se coordena isso na prática para que você consiga ter uma operação mais eficiente e o consumo de energia não seja diretamente proporcional à conectividade que está sendo ofertada, tanto no projeto de escola conectada, quanto para os clientes da própria Datorá? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do conselheiro Moisés, eterno conselheiro, e cumprimentar a todos aqui. Bom dia a todos. Bom, um tema bastante interessante, né? Eu queria começar dizendo que hoje em dia a gente está, acho que não sei se tem esses dados, né? Eu pelo menos não encontrei, mas a energia por bit trafegado, ela diminuiu muito, né? Então, há 10 anos atrás a gente tinha um consumo de energia por bit trafegado, ou por mega, ou por giga trafegado, e hoje a gente tem um custo muito menor, né? Um uso de energia muito menor, né? E isso graças à modernização dos equipamentos, né? Da própria Huawei e outras empresas, Qualcomm, Nokia, etc. e tal, que se forçaram, né, a contribuir com essa diminuição de energia, né? Então, desde os equipamentos diminuindo de tamanho, né? Então, hoje você monta, a gente é uma operadora móvel virtual, né? Pouca gente conhece isso, mas o que a gente montou há mais ou menos 10, 12 anos atrás, cabe em 6 racks, né, de um data center, do que era uma operadora tradicional, como uma Vivo, uma Claro e uma TIM, que usavam 30, 40 racks, né? Quando a gente fez a aquisição dos nossos equipamentos, para os senhores terem uma ideia, a gente comprou um data center em São Paulo para receber esses equipamentos, porque eram 30 racks. Quando a gente foi receber, a gente recebeu 6 racks, porque a tecnologia ela evoluiu em 6 ou 7 meses, eu não estou exagerando, foi isso mesmo, ela saiu de 30 racks para 6 racks, né? Então, uma coisa que obviamente diminui o consumo de energia
porque você já não tem tanto de local, né, como também energia em relação ao bit trafegado, né? É um dado interessante, não sei se tem, mas porque a gente poderia tentar até construir, né? Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que as tecnologias hoje, e a gente é muito especializado em internet das coisas, em IoT, tudo que é feito no agro, em carros, eficiência de rotas, né, você poder fazer uma gestão melhor de rotas com um equipamento ligado à internet, isso traz um benefício de consumo tanto dos 80%, como o secretário colocou aqui, quanto dos outros 20%. Né? Então, tudo que a gente consegue gerar em eficiência na ponta, ou de conectar a ponta à internet, né? Então, aí você precisa de energia, você precisa de conectividade, você está gerando uma grande eficiência, porque você está diminuindo a necessidade de um equipamento estar ligado o tempo inteiro, ele pode ser ligado remotamente somente quando precisa, ou no campo, né, no agro, você não precisa estar gastando água, por exemplo, no terreno inteiro, você consegue medir aonde está realmente precisando de água, você consegue liberar isso remotamente. Então você tem uma série de ganhos de eficiência que antigamente, talvez 2 ou 3 anos atrás, você não tinha, né? Então tem uma série de benefícios que a conectividade está trazendo para o mercado, né? Ademais, né, a nossa ONG aqui, a gente tem aqui na Amazônia mais de 100 escolas utilizando, né, obviamente, satélites, né, porque você não tem como chegar de outra forma pela topologia que a gente tem, né, pela geografia do Brasil, mas obviamente chega a internet, chega a conectividade ali para a ponta, chega para o aluno, e a energia que está ali é a energia solar, por exemplo, né? Então também contribui para essa para melhoria, para eficiência energética, né? E quando a gente fala de data centers, né, a gente teve o evento agora da associação da Telcomp em Brasília, e um dos palestrantes falou: hoje não, desculpa, há alguns meses atrás você usava 3 kVAs por rack. Hoje você está chegando a 50 kVAs por rack, né, por AI. E o Brasil está na melhor posição do mundo. A gente realmente está na melhor posição. Você pega regiões do Brasil onde você tem eólica e está provando isso com os números que o secretário colocou aqui. Então você tem você tem energia eólica, você tem energia solar, você vai ter offshore. Então a gente está num momento muito importante, muito bom, para a gente poder explorar tanto energia quanto conectividade, né? Então esses data centers todos, eu imagino que a maioria está sendo construída no norte, nordeste do Brasil, porque você tem essa parte eólica muito importante. O Ceará hoje com grandes projetos de data center, e isso contribui para que a gente não tenha uma piora dos 90% que o senhor colocou na primeira vez, da energia consumida ainda ser uma energia limpa, né? Então, para que a gente consiga manter ou aumentar esses 90%, mantendo aqui esses data centers com energia limpa, né? Isso é importante para o Brasil, para a gente ficar de olho, porque grandes data centers do mundo afora, eles têm que vir ao Brasil. A gente tem conectividade, a gente tem cabos submarinos, e a gente tem energia limpa, a gente tem energia eólica, solar, hidrelétrica, né? Então, acho que esses são meus primeiros pontos aqui. Obrigado, Tomás. Obrigado pelos pontos. Vou voltar a essa questão de impacto social também um pouco mais para frente. Agora eu queria chamar a palavra Rony Campos Peixoto, secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, CEMIG. Rony Campos é formado em Ciências Econômicas, especialista em Gestão Pública e mestre em Engenharia de Produção. É servidor de carreira da Caixa Econômica Federal há quase 22 anos, onde foi superintendente executivo de varejo. Já atuou como secretário executivo de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado e atualmente é secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás do Amazonas. Rony, você comentou que tem um ano de criação, a Secretaria, na sua fala inicial, e também dos grandes desafios que nós temos em termos de logística, conectividade e energia. Vimos o case da Huawei falando sobre energia na região amazônica, não aqui no Brasil, mas no Peru. Falando do ponto de vista regional, como são tratados esses desafios de você levar
energia, levar conectividade, né, nessas áreas mais remotas, nós interiorizando isso dentro do Estado. Né? Como a gente atinge comunidades ribeirinhas, como atinge comunidades indígenas, que programas que nós temos aqui no Estado para poder fomentar o acesso à energia e o acesso à conectividade local? Ok, Márcio, obrigado pela pergunta. A gente tem uma apresentação de suporte, a mais aí que a gente vai estar tratando aqui um pouco. A gente está em sintonia aí com o governo federal, também trabalhando num projeto. Tem um passador de slide. O próximo slide aperta para baixo. Ok, obrigado. Também trabalhando num projeto, num programa de transição energética para o Estado, num marco legal, onde nós vamos dizer as diretrizes. E o governador Wilson Lima, ele tem tratado a energia, de um modo geral, com dois aspectos. O aspecto da energia como infraestrutura, necessária para o nosso dia a dia, mas a energia também do ponto para desenvolvimento econômico, para as populações. Né? Então, nós temos aí, como é sabido, um caso na cidade de Silves, feita durante a gestão do governador Wilson, de que está sendo construída pela empresa Eneva uma termoelétrica que vai gerar cerca de 1 giga de energia. E do ponto de vista da utilização do gás. Né? Então, nós vivemos um momento de transição energética e o gás é um combustível para a transição energética, né? Já reconhecido. E aí nós temos aqui, do ponto de vista, o Amazonas tem se tornado uma referência em sustentabilidade com todos os seus projetos, tem sido uma referência na transição energética com a questão também já do gás que tem lá de Quari, do gás que nós temos em Silves. Nós temos outros projetos que em breve serão anunciados para a utilização do gás em outras regiões. E nós estamos vivendo agora, antecedendo uma COP, que vai ser na Amazônia. Então, por isso, nós estamos agora desenvolvendo a questão do marco legal da transição energética. E nós temos alguns pilares da questão aqui como objetivo, que é descarbonizar a economia e contribuir para uma transição energética justa e segura. E aí nós entramos nos nossos 3 pilares aqui, que é valorização dos povos da floresta, a questão da sustentabilidade e a geração de emprego e renda. E falando desses desafios que nós temos, Márcio, como você perguntou, o secretário Tiago conhece bem. Nós temos cerca de 97 sistemas isolados e um dos desafios que temos é hibridizar esses sistemas. Nós já temos cases aqui que estão avançando, por exemplo, visitamos há pouco tempo no município de Altazes, junto com uma geração que é a diesel, foi construída uma usina de energia solar com 2 megas. Então, o município consome 7 megas e nós temos uma usina com 2 megas. Isso deu já o começo de uma hibridização desses nossos sistemas isolados. Mas nós temos esses desafios. Por exemplo, nesse momento da estiagem, há uma grande dificuldade de se levar combustível até todos esses sistemas. Desafio logístico forte, onde tem que encontrar soluções e as empresas estão buscando cada vez mais essas soluções e em conversa com eles, ninguém está nesse momento, secretário Tiago, nem olhando o custo, está olhando que possa chegar esse serviço à população e a população não possa ser desassistida. Porque o que acontece quando se falta energia, você deixa, não é a energia apenas para o conforto, mas hospitais regionais que atendem muita população ficam sem atendimento. Existe um programa já do governo estadual, que é o programa Ilumina Amazonas, onde ele está colocando energia LED em todos os municípios. Então, até 2026 será já instalado em todos os municípios
iluminação pública. O outro desafio que nós temos é substituir a nossa matriz de transporte de diesel e gasolina dentro do estado do Amazonas. Né? Nós temos ainda a utilização do nosso transporte fluvial através de diesel e combustível. Uma maior oferta por parte, isso já tem sido feito pela parte da Agência de Fomento do Estado, para financiamento de energia limpa. Então, hoje tem linhas de crédito específicas para energia dentro da Agência de Fomento do Estado. E queremos ampliar isso. Estamos trabalhando também na questão de um projeto chamado de Linha Azul, muito parecido com o projeto que tem de corredores sustentáveis no Rio de Janeiro, onde você pode utilizar todo um trajeto utilizando energia mais limpa. E projeto de eletrovias também, hoje com a eletrificação dos veículos. Queremos também ampliar a utilização de placas solares, aumentar os tetos com energia solar, incentivar programas de hidrogênio, biomassa e biocombustíveis. O Estado tem um projeto de lei que está prestes a ser sancionado pelo governador também, dando as linhas gerais aí para a questão de biomassa, e biogás e biometano. E além de ampliar essa discussão da transição energética nas instituições de ensino, para que isso esteja cada vez mais latente na nossa sociedade. Para isso, a gente vai estar finalizando uma minuta já de uma proposta do Marco Legal, que nós vamos colocar em algumas audiências públicas. Nós já fizemos uma audiência piloto no município de Rio Preto, de Presidente Figueiredo, e vamos agora colocar de maneira online para que todos possam contribuir e além de ouvir também nos diversos municípios do nosso estado a população. Com isso a gente prevê aí a redução das emissões de carbono, da segurança eletroenergética para os municípios, investir na geração de emprego, como eu falei, é uma oportunidade de se gerar emprego e renda para a população, para as pessoas, e justamente aumentando o nível de renda para todos no nosso estado, sobretudo para aqueles que mais precisam no nosso imenso interior. Então, dessa forma, a gente tem buscado contribuir para o Programa de Transição Energética do Brasil, mas, sobretudo, olhando o Amazonas com carinho, principalmente para as pessoas. Obrigado, Rony. Estamos encaminhando aqui para os minutos finais, então, antes de colocar uma pergunta minha, queria passar a palavra para a plateia. Se alguém tem alguma pergunta na plateia para algum dos nossos painelistas, se tem algum ponto a ser colocado, queria dar essa oportunidade. Não? Ou não? O que eu tenho? Tem algumas aqui na manga. E até aproveitar, Rony, começando com você, acho que vamos fazer usar esses minutos finais para fazer assim, uns 2 minutos, mais ou menos. Tem? Alguém? Cadê? Onde? Por favor. Bom dia. Eu vi na apresentação ali do secretário, ele falar de valorização dos povos da floresta. Eu queria entender, é um dos pilares, né, do programa do governo. Eu queria entender o que está sendo feito em relação a isso. É justamente aquela frase quando a gente fala de transição energética, que ela deve ser justa, inclusiva e segura. Então, valorizar os povos da floresta, e todos nós aqui vivemos, somos povos da floresta, precisamos ser respeitados do ponto de vista de uma transição energética. Então, por exemplo, ela tem que ser justa para todos, tem que ser segura, tem que ser inclusiva. Todos devem participar. Então, o nosso olhar é justamente para as pessoas em primeiro lugar, do que
simplesmente ter um empreendimento, mas sem ter... Vou dar um exemplo bem prático. Quando nós olhamos ali o município de Silves, o que nós queremos com a empresa que está lá instalando é que ela tenha alcance um alto nível de inserção regional, capacitando as pessoas, tendo mais fornecedores locais para aquela região, incentivando ali outros sistemas produtivos para que a região cresça. Não apenas vá lá, explore um serviço e a população, aquela região, não cresça, não se desenvolva economicamente. Alguma outra pergunta? Bom, tem uma pergunta rápida. Vamos agora fazer o inverso. Vou começar pelo Rony. Pedir os comentarem umas palavras finais, 1 ou 2 minutos. Vimos aqui iniciativas do setor público, setor privado, políticas públicas, ações da indústria, né, ações locais, ações nacionais. Como se articula isso tudo para a gente promover e se alcançar um desenvolvimento social e um monitoramento ambiental? Qual a visão de vocês para como é que a gente consegue articular todas essas colocações que nós trouxemos aqui do ponto de vista de conectividade? Aí podemos estar falando de conectividade significativa, energia, né, para alcançar um desenvolvimento social e o monitoramento ambiental aqui da região. Uma colocação final de cada um, por favor. Rony, por favor. Começa você, Tomás, né, e vamos até André. Então, como eu falei no início, o governo do Estado ele tem grandes desafios, né? Fazer gestão no Amazonas é complicado do ponto de vista logístico, mas isso motiva quando você tem um olhar muito para as pessoas. E, inclusive, nós temos um projeto que logo vai ser lançado também de comunidades sustentáveis, que a gente possa levar também, junto com a energia, a conectividade para algumas comunidades no município do Amazonas. Nós tivemos recentemente um projeto no município de Parintins, onde uma comunidade muito isolada, mas nós conseguimos colocar energia solar para algumas residências. E é muito gratificante ver uma pessoa que ela fazia as bijuterias dela à noite com um pequeno feixe de luz gerado por uma pilha, uma lâmpada bem pequena, e depois ter a casa toda iluminada, né, que ela possa exercer outras atividades, que ela possa ter um conforto maior. Então, o governo do Estado, nós temos grandes desafios, mas o governo tem trabalhado bastante para que a gente consiga romper todas essas dificuldades e dar uma qualidade maior para as pessoas. Tomás? Bom, aqui nós temos nossa ONG, né, que a gente leva a conectividade em escolas públicas, colocou à disposição também aqui para o secretário. Eu gostei muito da frase que o senhor falou, que a gente tem que respeitar, né, os povos, né, as pessoas, né? Então, eu tive numa comunidade ribeirinha no final do ano passado e eu comentei, não me lembro quem estava, acho que era a Leia da Anatel que estava, a Lívia. Eu comentei, tinha uma escola pública, né, onde tinha conectividade, aí uma molecada jogando futebol e vários já sentados no muro da escola mexendo no celular, né? Ainda brinquei e falei, pô, será que a gente está fazendo o bem ou o mal, né? Porque todo mundo jogando futebol, quer dizer, metade jogando futebol e metade ali mexendo na internet. Então, às vezes a gente tem que respeitar, a gente acha uma coisa, né? Eu brinco que a gente lá de São Paulo acha muito, mas se a gente não visita, a gente não sabe nada, né? Tem que visitar, olhar e ver se realmente precisa, porque a gente não pode decidir pelos outros o que eles querem, né? Então, eu gostei muito dessa frase. Mas assim, no final, realmente tudo que faz tem que fazer com sustentabilidade. Eu acho que hoje a gente evoluiu bastante nesse sentido, as tecnologias evoluíram muito e estão contribuindo para que isso aconteça, né? E o último comentário é que o Brasil realmente está numa fase importante, energeticamente falando e conectividade falando, que a gente tem que aproveitar, né? A gente pode ser aqui, no final,
ter a maior quantidade de dados possíveis, porque a gente tem energia limpa, a gente tem espaço e a gente tem que explorar isso bastante, né? A gente tem gente olhando com certeza isso, mas é bastante importante para o país. Tiago, por favor. Bom, a pergunta, né, a provocação, como articular, né? Eu acho que o ponto de partida aqui para a minha reflexão é que o que a gente tem percebido e tem trabalhado é a transição energética como um elemento que não é só da política energética, ela está na política social, ela está na política econômica, ela está na política climática. A transição energética é um elemento realmente transversal para um conjunto de políticas. Então, a gente tem que, de fato, ter muita capacidade de diálogo e de conectar esses temas, e só dá para fazer isso ouvindo e dialogando. Mas talvez o meu comentário mais de fechamento aqui desse painel é que falar de transição energética, a gente não tem um modelo padrão que a gente aplica ao mundo inteiro, ao Brasil inteiro. Primeiro, a gente precisa ter essa capacidade de reconhecer as potencialidades e as necessidades de diferentes regiões. Isso é fundamental para um sucesso. Senão a gente começa a impor modelos que não se encaixam bem com os modelos de desenvolvimento locais, com os modelos os arranjos produtivos e as necessidades de cada região. E o Brasil e a Amazônia são muito diversos. Então, mesmo quando a gente vem com a solução, por exemplo, energia solar com bateria, diferentes localidades vão ter outras possibilidades do biogás, da energia decorrente do manejo sustentável, enfim, a gente tem que ter essa capacidade e essa flexibilidade. E também não há como se falar em sucesso numa transição energética quando você ainda convive com a pobreza energética, né? Isso é fundamental. Esse tem sido um dos pilares da nossa participação no âmbito do G20. O ministro Alexandre Silveira vai estar daqui a 2 semanas em Foz do Iguaçu com mais de 20 ministros de energia do mundo inteiro, e essa é uma das mensagens fundamentais, né, das formas de combater a pobreza energética como um elemento essencial de qualquer modelo de transição energética. Então, acho que é isso, trabalhar essas dimensões e fazer isso com muito diálogo. Obrigado. Andrei, por favor. Bom, eu acho que uma das perguntas que eu gostaria de deixar aqui é por que há tanto pedido de conexão de data center na rede, tá? Para você conectar um data center, você precisa do quê? De uma segurança energética, ela precisa ter qualidade, tá? Uma coisa que o Brasil é das referências nesse setor, tá? Além disso, o custo que isso tem também. Então, eu acredito que o Brasil possa ser um dos maiores polos de data center do mundo, porque eles poderiam escolher qualquer lugar, tá? Acho que esse é um ponto importante a enfatizar. E colocando o impacto social, na verdade, queria compartilhar uma das histórias que eu trabalhei numa usina no Piauí, numa região remota, e tinha um eletricista que estava fazendo manutenção, e era o melhor. E aí, um dia a gente foi na casa dele, pegou um equipamento, era uma bateria para fazer um teste. Eu verifiquei quão simples era a casa dele, e eu perguntei, onde você aprendeu isso? Ele, na internet. Então, o impacto que a gente leva, né, positivamente, quando você traz conectividade, é gigantesco. E eu acredito que esse foi um dos exemplos que me moveu, né, a atuar nesse setor, cada vez mais, pelo benefício que se traz quando você traz conectividade para as pessoas. Isso, obrigado. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final do nosso painel. Eu quero agradecer aos panelistas por compartilharem as experiências, por darem alguns insights e muitas informações para todos nós aqui. Agradecer a todos os que nos ouviram, né, por esse debate que foi bem rico, num curto espaço de tempo, mas que traz bastante coisas interessantes alinhadas à nossa realidade hoje de mudanças de clima e de ações positivas referentes à mudança de clima por meio da conectividade significativa. Obrigado a todos. Tenham um bom dia de debate. A
Amazon On.